Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí em mais uma live do Vibrar com Parkinson. E, bom, estou esperando o pessoal começar a entrar para poder... Teria que estar listando aqui os comentários, não tem? Live comments. Sim. Por enquanto não tem ninguém, então. Aí. Boa noite, Marília. Boa noite, Marília. Ângela. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ângela. Bacana, o pessoal tá chegando devagarinho. É que tá frio, não sei se tá frio aí em São Paulo e no Rio, mas aqui tá frio em Minas. O pessoal tá meio encolhidinho, mas vai chegando aos poucos. Ó, a Ione entrou. Vamos lá, tô esperando o pessoal começar a entrar. Eu acessei aqui pelo celular, só para xeretar a live. Tá bom, boa noite, Gláucia. Boa noite, Luzia. Boa noite, Reinaldo. Muito boa noite a todos. Pessoal, então, antes de mais nada, o tema hoje da nossa live é Parkinson, benefícios por incapacidade laborativa e isenções tributárias. Basicamente, vamos falar aí do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, que teve essa mudança na Previdência, nova Previdência, que foi votada em novembro do ano passado, e já entrou em vigor aí em abril, se não me engano, abril. Bom, e já vi que tem uma pergunta aqui, gostaria de saber se a massagem relaxante ajuda. Pessoal, então, só para a gente focar no tema da live, o assunto hoje é os benefícios por incapacidade laborativa e isenções tributárias. Então, infelizmente, a gente não vai abordar nada sobre questão da doença em si, o aspecto de saúde, nada disso. Hoje é mais legislação e outras dúvidas a respeito disso, tá? E, bom, tô falando, não apresentei ainda a nossa convidada de hoje, doutora Sumaya Afif. Bem-vinda, doutora. Gostaria que a senhora se apresentasse aí para que todos a conheçam e que a senhora fale um pouco mais a área que a senhora trabalha, qual a sua ligação com a BEM. Então, conta um pouquinho da sua história aí para nós. Primeiro, boa noite a todos, obrigada aí pela audiência. Sei que já está tarde, né, e as pessoas estão chegando, isso é muito bom. Obrigada para o Fábio, a Érica, a Daniele, que me fizeram esse convite, fiquei bastante feliz em poder contribuir de alguma forma. Eu sou advogada, já há 20 anos, há 17 atuo no terceiro setor, né, especificamente com esclerose múltipla, na ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, e lá a gente tem um departamento jurídico bastante atuante, né, tanto na linha de advocacy, que é na relação com os poderes públicos, quanto na linha de frente mesmo de atendimento direto aos pacientes e familiares. A minha relação com a Previdência surgiu lá em 2004, quando eu comecei a atender pacientes na BEM e começaram a surgir demandas previdenciárias, muitas dúvidas de pacientes, muitas dúvidas de familiares, em busca de alguma proteção aí da renda dessas pessoas. Foi aí que a gente começou a estudar Previdência, e eu me especializei pela Escola Paulista de Direito em 2006. Desde lá para cá, eu tenho atuado na área previdenciária e direito à saúde, com relação a planos de saúde, medicamentos e etc. Bacana. E só para já lembrar o pessoal que está nos assistindo, que, por gentileza, deixem as perguntas mais ao final, porque se for fazendo a pergunta agora, aí a pergunta vai ficar lá para trás, a nossa linha do tempo aqui dos comentários, e a gente vai acabar até, às vezes, perdendo a pergunta da pessoa que tem interesse aí de saber alguma informação a mais. Bom, doutora,
E o que a senhora pode nos falar sobre esses benefícios por incapacidade laborativa? Bom, pessoal, acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer aqui nessa conversa hoje, e eu gosto de falar que é uma conversa, né, porque ninguém tem uma verdade absoluta, né, e a legislação ainda está numa fase de adaptação. A gente teve aí uma emenda constitucional, que é a emenda 103, que fez uma série de alterações nos pacotes de previdência, né? E aí a gente teve uma regulamentação recente agora, de 3 de abril de 2020, com a portaria 450 do INSS, que então regulamentou essa emenda constitucional nas questões de previdência. Hoje a gente vai concentrar nossa análise nos benefícios por incapacidade. E a gente tem dois benefícios bastante famosos, né? O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Com essas novas regras, a gente teve uma mudança muito importante de nomenclatura, ou seja, esses benefícios não mais se chamarão auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, a gente vai ter o auxílio-doença se chamando benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez se chamando aposentadoria por incapacidade permanente. O que o legislador quis com essas alterações? Ele quis demonstrar para a gente que o fato de uma pessoa ter uma doença, o diagnóstico da doença, mas não ter uma evolução, uma incapacidade, um sintoma ou uma lesão que comporte o afastamento do trabalho, não lhe conferiria mais o direito ao benefício, né? A gente tinha uma série de disputas na justiça com relação a isso. Eu tenho diabetes, mas eu não consegui ter um benefício. Eu tenho esclerose múltipla, mas não consegui ter um benefício. Eu tenho Parkinson e não consigo ter um benefício. O fato de ter o diagnóstico e junto dele não vir acompanhado de uma sequela ou lesão incapacitante, não confere, então, o direito a esse benefício. Eu vou separar os dois benefícios para a gente poder falar dessas mudanças. E eu me comprometi com o Fábio que eu fiz um quadrinho de como era e como ficou, e que eu vou compartilhar com a Vibrar com Parkinson para eles deixarem isso fixado nas mídias sociais para que todos acompanhem essas mudanças, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo auxílio-doença, né? Que chamava auxílio-doença e passou, então, pela essa nova regra, chamar benefício por incapacidade temporária. Qual foi, além do nome, a grande diferença nesse benefício? É a questão do salário de benefício. Alguém que já buscou alguma relação com o INSS devem ter ouvido falar salário de benefício, RMI, né? Eles dão um monte de siglas, mas eles nunca explicam essas siglas para a gente. Então, um salário de benefício, ele é calculado da média aritmética de todo o período contributivo desta pessoa até a data do requerimento desse benefício. Isso nessa nova regra, porque antigamente era calculado das 80 maiores contribuições de todo o período contributivo, de 94 para cá, né? A gente tirava 20% das menores contribuições para que a média fosse elevada. E aí, desta média apurada, que a gente chama de salário de benefício, o INSS remunera em 91% a título de auxílio-doença. Note que a gente teve uma grande e importante diferença na questão do cálculo do benefício, impactando na aposentadoria, mas não teve esse impacto tão grande no auxílio-doença. Porque no auxílio-doença, a gente vai ter a contagem do tempo, sim, 100% de todo o período contributivo de julho de 94 até a data do requerimento, mas o benefício continua na alíquota dos 91% dessa média apurada. A gente vai ter uma média achatada, porque vai pegar todo o período, mas a gente vai ter a remuneração em 91%, né? Pode perguntar. Esses salários de 94 para cá, eles seriam reajustados ou seriam, como eu posso dizer, recalculados por índice de inflação para poder realmente...
Tem até um cálculo aqui que eles colocam para a gente, né? Que vai ser reajustado tanto pela valorização monetária do dinheiro, né? E as conversões de moedas também serão levadas em consideração, tá? Então, não vai ter um prejuízo em relação ao recolhimento, né? Ao que foi recolhido. O prejuízo que a gente tem é na apuração da média, que essa média vai ficar menor do que a anterior, porque na anterior a gente descartava os salários menores, né? E se a gente for pensar que quando a gente começa uma carreira, a gente começa ganhando menos, né? O fato desses salários menores incorporarem o cálculo da média, certamente, fatalmente, terá aí um prejuízo na apuração dessa média. Tá? Ainda no auxílio-doença, uma outra mudança que teve que também foi prejudicial é a questão da carência, né? A gente tem carência de 12 meses para requerer benefício por incapacidade, seja ela permanente ou temporária, ou qualquer outro benefício da Previdência. Só que a gente tinha a questão do período de graça, né? Não sei aí quem que se recorda. Eu adquiri qualidade de segurado, perdi o trabalho, mas eu já tinha qualidade de segurado. O INSS me dava 12 meses sem eu contribuir nada. Eu retomava para o sistema, fazia 4 contribuições, ou seja, 1/3 do período contributivo, e podia gozar novamente desses benefícios. Atualmente, não vale mais essa regra de 1/3 do período contributivo. Eu tenho que voltar contribuindo com 12 meses para ter direito a esse benefício. E aí eu estava conversando com o Fábio há pouco, daquelas doenças graves, né, que é aquele rol das patologias que são dispensados de carência, onde estava o Parkinson, esclerose múltipla e tal. Esse rol ainda está sendo revisado, então, nem na portaria e nem na emenda já trouxeram atualização. Por óbvio, a emenda alterou alguns artigos, então, o que não foi alterado está valendo. Então, está valendo o mesmo rol. Ele vai ser aperfeiçoado, porque novas patologias vão ingressar nessa lista, mas a gente ainda não tem essa lista publicada, tá? Eu acho que era importante a gente falar disso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, específico de auxílio-doença, para depois a gente mudar para aposentadoria, eu acho que seria... O que vocês acham? Que pode ser esse momento. Deixa eu ver, o pessoal já fez pergunta aqui, ó. Uma dúvida, sou funcionário público, o Salvador está perguntando. Sou funcionário público municipal. Auxílio-doença, um salário mínimo, não teria direito a mais alguma coisa? Então, essa emenda constitucional, ela somente interferiu nos servidores públicos federais e nos servidores do regime geral. Os servidores estatutários, estaduais e municipais não vão sofrer o impacto dessa emenda constitucional. Aí a gente teria que analisar os estatutos, a não ser que você seja um servidor público sob regime seletista, ou seja, você é contratado em regime CLT. Aí, se for isso, vale a nova regra, né? Vale a regra que a gente está discutindo agora. E o auxílio-doença, ele não é pago num salário mínimo, né? A não ser que você tenha vertido contribuições e a sua média de salário de benefício tenha ficado em um salário mínimo. Mas ele é pago em 91% do salário de benefício, que é a média apurada de todo o período contributivo, desde julho de 94, até o momento em que você fez o requerimento do benefício. Tem uma pergunta aqui da Márcia, ela diz que ela é cabeleireira e maquiadora, e a mão dela direita ela treme, ela não consegue mais maquiar. Ela consegue o auxílio? Então, consegue, né? Ela vai ter que, primeiro, lembrando que para eu gozar de qualquer benefício, eu tenho que ter um acúmulo de requisitos. O primeiro requisito, eu tenho que ser filiado ao sistema, né, e ter cumprido carência, ou seja, eu tenho carência para o gozo do benefício, 12 meses de contribuição no mínimo. Segundo, ter um sintoma ou uma lesão que me incapacite para a minha atividade laborativa, né? E terceiro, não estar em gozo de nenhum outro benefício cumulativo previdenciário, ou seja, eu não posso estar recebendo um auxílio acidente, né, com exceção da pensão por morte, tá? Que daí que é o único benefício que a gente cumula, né? Os demais não são cumulativos. É isso. Se ela alcançar todos esses elementos, ela faz jus ao benefício. Posso fazer mais uma pergunta?
Com certeza. A Glaucia aqui, ela diz, eu sou assistente social, professora e jornalista, e a perícia do meu concurso público como professora me aposentou por invalidez devido ao Parkinson, sem eu pedir, mas não consegui mais dar aula. A perícia realizada por 3 médicos da Previdência da Prefeitura, que eu era concursada, constatou que eu não conseguiria mais dar aulas. Recebi a aposentadoria em 3 meses, e há 1 ano eles pararam de pagar, pois alegaram que eu deveria estar aposentada também como assistente social. Mesmo assim, a minha carga horária não está expandindo. Você consegue ver o restante? Essa pergunta dela, ela fala questão de aposentadoria por invalidez. A gente está, por enquanto, abordando as questões de auxílio-doença. Então, aguarda um pouquinho, Glaucia, depois a gente volta. Guarda essa perguntinha, já memorizei, já até entendi qual é o que aconteceu com ela e a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas vamos concentrar no auxílio por enquanto e a gente muda já para a aposentadoria. Tá. A Araci pergunta, estava desempregado quando comecei a receber o auxílio-doença. Isso me prejudica? Não, Araci, muito provavelmente você começou a receber o seu benefício dentro daquele período de graça, né? Que eu falei há um pouquinho. O INSS ainda prevê, se o benefício é de anterior a abril, né? Quando então passou a valer a nova regra, então ele vai ser concedido normalmente, porque a gente não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Então, se você fez o requerimento valendo a regra antiga, o período de graça foi atendido e, portanto, você vai receber o seu benefício. Quando ele terminar, ele vai poder migrar por uma aposentadoria, se for o caso, ou você vai poder ter alta do seu benefício de auxílio-doença. Entendi. Por enquanto, mais nenhuma disso. O resto, acho que tem aqui, por enquanto, é a aposentadoria. Do seu Gervásio, vou pedir o seu Gervásio para aguardar um pouquinho. E, Glaucia, você pode deixar que eu não vou esquecer essa pergunta. Só uma coisa, doutora. Sim. A questão da reabilitação profissional. Isso aí pode vir a acontecer com um portador de Parkinson na hora da inspeção de saúde, na hora da avaliação médica, do perito médico. Ele, não, peraí, você tem condições de fazer uma nova profissão. O que eu acho muito injusto nessa epopeia que a gente está vivendo aí na Previdência, é que eu acho que em algum momento o legislador se esqueceu do principal, né? O fundo social da Previdência. Se a gente for pensar que, quando a gente fala em previdência social, eu falo em contingências da vida, né? Ela vai existir para mim quando eu tiver alguma contingência. Quando eu ficar incapaz para o meu trabalho por motivo de doença, ou por um motivo de acidente, ou quando eu atingir uma idade que eu não queira mais, que eu não possa mais trabalhar, né? E quando a gente está falando nos benefícios de doença, principalmente aqueles que são as doenças não decorrentes de um acidente de trabalho, que na legislação anterior já não tinha mais essa diferença, se a aposentadoria era relativa à doença profissional ou relativa a uma doença qualquer, né? Um caso fortuito da vida. O que essa nova regra trouxe? De novo, essa separação, que já tinha sido extremamente discutida e demonstrado que não faz diferença se o segurado ele está incapaz. Quer dizer, então, que se o segurado estiver incapaz por motivo de um acidente de trabalho, ele merece receber mais do que se uma pessoa foi acometida por uma doença, ou seja, que nexo tem entre essas duas realidades, né? Eu tenho uma esperança muito grande que essas portarias que vão complementar essa emenda tragam essas análises de uma forma mais humana mesmo, né? Porque hoje, por exemplo, se uma pessoa for aposentar por um benefício, uma invalidez decorrente de acidente de trabalho, ela tem direito a 100% do seu salário de benefício. Se for decorrente de uma doença, ela tem direito a 60%. É injusto. Que diferença essa diferença? Né? Da onde eles tiraram essa diferença? É maquiavélico isso, não faz o menor sentido. E isso já tinha sido amplamente discutido lá no plano de 91, no plano de benefício de 91, que não faz mais sentido a gente ter essas separações e essas nomenclaturas dentro da estrutura da Previdência.
não sei, por um delírio, eles voltaram com esses mesmos argumentos agora. Essa pergunta que vocês me fazem com relação à aplicação do auxílio-doença, a gente sempre tem que ter na cabeça o seguinte: no atual emenda, o que eles querem é a manutenção da atividade laborativa. Então, eu te garanto o auxílio-doença, você recebe um percentual de 91% com a expectativa de retorno ao trabalho, porque ele quer que você retorne ao trabalho, né? Ele não quer te pagar o benefício na invalidez permanente, né? Definitiva. Uhum. Então, ele quer que você retorne ao trabalho. As reabilitações profissionais, elas não vão conseguir acontecer nos casos das doenças, por exemplo, crônicas progressivas degenerativas, ou seja, ao longo dos anos, essa pessoa ela vai ter uma piora gradual, natural da evolução da doença, ou seja, não vai adiantar eu reabilitar essa pessoa, que eu vou gastar um ano e meio num trabalho de reabilitação, para ela retornar ao mercado de trabalho numa atividade que ela nunca exerceu anteriormente, né? E ela vai trabalhar por mais 6 meses, 1 ano, se muito, porque ela vai ter outras lesões, não aquelas que ela tinha 2 anos atrás, ela vai ter outras lesões que é da evolução natural da doença. Assim, de Parkinson, eu conheço pouco ainda, mas de esclerose múltipla, que é uma doença neurológica, autoimune também, a gente percebe que o paciente, que ele, à medida em que o tempo vai passando, ele tem um controle maior sobre a doença, ele aprende a conviver com as suas limitações, né? Mas não é que essas limitações vão, né, deixar de existir, elas vão se acentuando à medida em que o tempo passa. Com o passar do tempo é progressivo, né? Então, é progressivo, exatamente. Eu acho que no primeiro momento, quando a pessoa descobre a doença e coincide com a questão dos auxílios, né, de passar por uma perícia médica, ele nem sabe o que acontece com ele, né? O paciente mal tem noção do que é realmente a doença que está dentro dele. E com o passar do tempo, aí vem as questões psicológicas da doença também. Além dele ter que se afastar do trabalho, ele perde a condição moral, vamos dizer assim, de trabalho. Quando você deixa de trabalhar, você perde sua autoestima, afeta seu psicológico, seu emocional, vai lá para baixo. E isso aí, principalmente as doenças neurológicas, a questão emocional e psicológica é muito forte. Muito. Isso até contribui na evolução e na progressão da doença. E eu até faço um alerta aqui, se tiver algum colega advogado também assistindo, até para que vocês que tenham seus advogados possam ajudá-los. Ao longo desses 17 anos trabalhando no terceiro setor, especificamente com a Associação de Paciente de Esclerose Múltipla, o que a gente aprende é que não basta você ser advogado, não basta conhecer o texto da lei fria, né? Porque a lei é fria, é um monte de letra escrito num papel. A gente tem que entender a realidade de cada uma dessas pessoas que a gente vai representar na justiça. Então, muitas vezes, fazer o exercício de se colocar no lugar do outro. Tem uma máxima na advocacia que a gente nunca vai conseguir atingir a expectativa do nosso cliente, né? A gente trabalha por um objetivo, mas isso tem que ser compartilhado com o cliente. Muitas vezes o paciente ele conta coisas para a gente, advogado, que ele não conta nem numa sessão da psicologia, né? Muitas vezes é verdade. Eu tive casos assim de pacientes que passaram por a nutricionista, tinha uma dieta para fazer e chegaram na minha sala e falaram assim: olha, eu não tenho dinheiro para comprar essa dieta, né? Tipo, não adianta eu querer ter uma condição de saúde melhor, de qualidade de vida, mas eu preciso de uma condição que me garanta o mínimo de sustento, né? Eu preciso ter dignidade enquanto pessoa. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar sensível de poder compreender esse nosso cliente também. Muitas vezes a pessoa quer uma atenção, quer conversar um pouco mais, quer entender um pouco mais do processo, e é papel do advogado explicar. Eu recebo várias pessoas, porque eu tenho um processo com o advogado XYZ, mas eu não consigo falar com o meu advogado. Então, assim, fica aqui um apelo também, né, porque as pessoas, a gente tá nesse momento tão
crítico da sociedade. Eu acho que essa pandemia também fez com que a gente observasse o mundo com outro olhar, né? A gente valoriza mais o contato, a gente tem valorizado mais estar junto com a nossa família, valorizado mais pequenas coisas. E no nosso ambiente de trabalho, fica aqui essa minha dica aí para os meus colegas também. Vamos olhar um pouquinho com mais atenção e carinho para essas pessoas que nos procuram, porque ninguém sabe de tudo, né? A gente, às vezes, é privilegiado por ter informação. Eu gostei da chamada que vocês fizeram, né? Que informação pode mudar tudo e pode mudar mesmo, né? Então, com relação ao auxílio-doença, eu vi que tem uma pergunta aí de alguém que perguntou se, estando desempregada, pode requerer benefício, não é isso? Sim. Então, o auxílio-doença, vamos lembrar, eu não preciso ter um emprego, né? Eu preciso ser filiado ao regime geral de previdência social, ao famoso RGPS, e ser contribuinte desse regime. Eu posso contribuir por meio de uma contribuição facultativa, por meio de uma contribuição autônoma, eu posso ter uma inscrição no MEI, né? Hoje em dia a gente tem o MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Eu posso ser uma sócia de uma empresa e recolher como empresário, ou eu posso ser um funcionário em regime CLT. Qualquer uma dessas condições vão garantir o direito de requerimento do benefício. Ok, doutor. Estou tomando remédio para não perder o horário. Ah, eu achei que você estava comendo. Eu ia falar, como assim? Me oferece? Tem que explicar. É o remédio. Tem o horário, né? Bom, a gente já bateu um pouquinho de auxílio-doença. Bateu um pouquinho, não, já abrangeu tudo o auxílio-doença. Vamos passar para a aposentadoria por invalidez, para que a gente possa entender melhor o que teve essas mudanças. Vamos lá. Aí, pessoal, o nosso grande tendão de Aquiles aí, a nossa grande mudança aconteceu na aposentadoria por invalidez. Então, na regra antiga, ela chamava aposentadoria por invalidez. Na regra nova, ela chama aposentadoria por incapacidade permanente. Eu fico frisando e falando assim, meio que devagar demais, porque é para a gente memorizar. Aposentadoria por incapacidade permanente é quando a pessoa ficou no total e permanentemente incapaz para o seu trabalho, tá bom? Aqui, com relação ao cálculo do salário de benefício, vai ser o mesmo do auxílio-doença. Então, os 100% de todas as contribuições, a contar de julho de 94 até a data em que você der entrada no seu benefício. Lembrando que, aqui é um dado bem importante, ninguém ingressa no INSS requerendo aposentadoria, né? A gente ingressa no INSS requerendo benefício por incapacidade. Quem determina se essa incapacidade ela é temporária ou permanente é a perícia médica do INSS. Então, é bom a gente ter isso na cabeça, porque quando a gente for fazer um requerimento, o sistema de administração de benefícios do INSS trata por benefício por incapacidade, o B31, B32, né? E aí, quem decide quanto de incapacidade a gente tem é o perito do INSS. Quando ele decidir que você está permanentemente incapaz para o trabalho, o seu salário de benefício vai ser calculado da seguinte forma: ele vai calcular todo o seu período contributivo de julho de 94 até a data do requerimento, só que ele vai te pagar somente 60% do seu salário de benefício. Essa, para mim, foi a maior atrocidade que pôde ter acontecido no processo previdenciário, né? A gente tem aí uma supressão de renda absurda, um achatamento na realidade econômica das pessoas, no momento em que elas mais precisam de renda, né? Então, a gente vai ter aí reduzido em quase 50%. E aí ele vai ter um acréscimo de 2% em cima desses 60%, a cada ano após 20 anos se homem e a cada ano após 15 anos se mulher. Então, vamos fazer uma análise. Num salário de benefício que era para ser pago, né, por uma pessoa com 20 anos de trabalho, se ela tiver 22 anos, ela vai receber 64% do salário de benefício, se for homem.
Se tiver 17 anos, vai receber 64% se for mulher. Então, você percebe que é uma regra totalmente baseada em, não sei em que viagem que eles estavam tendo quando fizeram essa contagem. O que não vai acontecer se a aposentadoria for decorrente de acidente do trabalho. Então, se for por acidente, ele vai ter essa média de todo o período contributivo, de julho de 94 até a data do requerimento, ou seja, até a data do evento acidente, né, que resultou na aposentadoria, mas vai ser pago em 100%. Essa diferença, ela é muito grave no sistema, né? Então, eu estou dizendo que mais vale o cara que se acidenta ao trabalho do que o cara que é acometido por uma doença ao longo da vida. Como se a pessoa escolhesse Ficar doente, né? ter uma doença grave. Exatamente. Não, eu escolhi ter uma doença grave. Eu escolhi Parkinson porque eu quero receber só 60%, né? Não quero receber 100%. É uma insanidade. Aí, uma outra coisa que é importante a gente falar nas aposentadorias, e que não mudou, foi a questão do acréscimo dos 25% para a questão da invalidez, da grande invalidez, né? Que é como a legislação chama. Então, se ainda assim essa pessoa estiver incapaz para o trabalho, for aposentada por um benefício permanente, vai receber 60%, mas se ela tiver uma incapacidade muito acentuada e necessitar de um cuidador, vai poder requerer o acréscimo dos 25%, né? Só faltava essa também não poder, né? Esse acréscimo, doutora, por exemplo, eu sei que tem o teto mínimo, tem o valor mínimo e o valor máximo, o teto máximo. Isso. Esses 25% pode ultrapassar esse valor máximo? Ou então, tem que estar nessa regra nova, isso nunca vai acontecer. Exatamente o que a regra quis proteger. Hoje a gente tem as contribuições limitadas ao teto previdenciário, né? A gente tem um piso, que é de um salário mínimo, e o teto, que hoje está 6.100, não é isso? Deixa eu coloquei aqui na minha cola, porque muda e eu acabo não... 6.101,06. Exatamente, esse é o teto. Então, os benefícios, eles ficam limitados a esse teto, tá? Quando a pessoa aposentou, alcançou o teto e ainda teve o acréscimo dos 25%, a gente chamava de um sobrevalor, né? Ele poderia receber ainda com esse sobrevalor. Então, ele receberia os 6.000 mais a adição dos 25%. Com essa regra nova, isso não vai acontecer, porque se for homem, ele precisa ter 40 anos de contribuição para alcançar os 100%, né? E se for mulher, ela tem que ter 35 anos de contribuição para alcançar os 100%. Então, assim, dificilmente, a não ser nos casos de acidente do trabalho, que é o que essa nova regra vem trazendo, a gente vai ter esse sobrevalor. Nos demais casos, a gente vai, no máximo, chegar no teto, né? Vamos imaginar que alguém alcance 85%, somando 60%, mais 10 anos de trabalho, ela tem 80, com mais 25, ela teria 105. Então, raros os casos que vão ter essa vantagem aí do sobrevalor, tá? Entendi. Aquela pessoa que perguntou de aposentadoria, qual foi a pergunta? A Gláucia? A Gláucia. Vou ler de novo então, peraí. Eu sou assistente social, professora e jornalista. E a perícia do meu concurso como professora me aposentou por invalidez após 10 anos de concurso, devido ao parto, sem eu pedir, mas não consegui dar mais da aula. A perícia realizada por 3 médicos da Previdência da Prefeitura, que eu era concursada, constatou que eu não conseguiria mais dar aula. Recebi minha aposentadoria por 3 meses, e depois eles pararam de pagar. Já faz 1 ano que não recebo, pois alegam que eu deveria estar aposentada também no outro emprego público, como assistente social de saúde, com carga horária de só um plantão por semana. E eu já tinha entrado com pedido de aposentadoria e aguardando parecer. Botei na justiça e já passou 1 ano, até agora nada. O que fazer? Não, na verdade, funciona assim. Eu não sei se aí ela está falando de 2 regimes distintos, né? Eu posso trabalhar num regime privado, contribuir para o regime geral, e trabalhar num regime estatutário, contribuir para um outro fundo de previdência. Eu posso ter 2 previdências, né?
Se eu aposento em uma, naturalmente eu devo aposentar em outra. Por quê? No regime geral, especificamente, diz que eu não posso ter nenhuma outra atividade remunerada, sob pena de perder o meu benefício, né? Então, muito provavelmente, se ela aposentou no regime geral e continuou tendo atividade na prefeitura, num regime estatutário, em algum momento o INSS iria suspender o benefício porque ela estava em atividade elaborativa. Então, ela deveria estar afastada nas duas atividades. Se eu entendi, é mais ou menos isso. Os dois são concursos. Eu li aqui, ela mandou aqui. Então, se os dois são concursos, de fato, se você já está em benefício, você não pode acumular benefício de aposentadoria, ou seja, de incapacidade, mais a remuneração de trabalho. Você deveria optar por uma opção, das rendas, né? Uma das rendas, ou optar em aposentar pelas duas, né? É a regra do seguro, né? Vamos pensar como previdência como um seguro. Eu não posso dar um sinistro, né, numa seguradora e não informar o sinistro na outra para o mesmo bem, por exemplo. Eu posso ter 2 seguros para o meu carro. Se eu tiver um sinistro, eu tenho que comunicar nas 2 seguradoras. Tem a outra pergunta aqui, é do Edivaldo. Boa noite, tenho 29 anos e... Só para eu fazer um ajuste para a Glauce, que os dois, pelo que eu entendi, os 2 regimes dela são estatutários. Então, Glauce, a gente tem que conhecer o seu regime de previdência para eu poder te dar um pouquinho mais de informação. Se você quiser, eu me coloco à disposição, os meninos podem compartilhar meus contatos, e aí a gente pode conhecer o seu regime e te dar uma informação mais direcionada, tá bom? Quando a gente terminar a live, vai estar disponibilizado no site, a gente vai colocar os contatos, tá, pessoal? É isso aí que eu ia falar, a Érica falou. Legal. E no final também, é até bom que as pessoas saibam, todos os nossos vídeos de live são disponibilizados na página do YouTube do Vibrar. E lá tem as informações do entrevistado. Telefone, e-mail. No Face também, Fábio. Também fica também, na página do Vibrar também. É o mesmo vídeo, né? É o mesmo vídeo editado pela Érica. Bom, vamos lá. Edivaldo. Boa noite, tenho 29 anos e 6 meses de contribuição. Trabalho em cartório como escrevente e fui afastado há 7 meses por Parkinson. Consigo me aposentar? Quanto tempo eu fico no auxílio? Como chama essa pessoa? Edivaldo. Então, Edivaldo, na questão se você tem 6 meses de contribuição, você pode ter 6 meses nesse trabalho, porque você deve ter tido outra contribuição em algum outro momento, né? Para você ter adquirido a qualidade de segurado, que são 12 meses. Você pode aposentar. Se você está na regra antiga, vamos lembrar disso, né? Que se seu benefício já está vigendo há 7 meses, você está valendo a regra antiga. Então, pode ser que não sei se você já tem uma perícia programada, porque geralmente a gente tem as datas programadas, né, de perícias, no INSS. O ideal seria você pedir para que seu médico apresentasse um laudo dizendo qual é o seu prognóstico de evolução da doença, para que o perito pudesse analisar o seu estado e aí, então, migrar para um benefício definitivo, que para você seria melhor, porque você pegaria a regra antiga e garantiria o 100% do seu salário de benefício, tá? Porque se você retomar ao trabalho e depois tiver que retornar para o auxílio-doença, você vai pegar a regra nova e aí numa possível aposentadoria ficaria limitado a 60%. Agora, só me incomoda um pouco essa questão de 6 meses de contribuição. Verifica se você não tem outras contribuições. Talvez você tenha 6 meses nesse trabalho, mas você pode ter tido outras contribuições passadas. Tem uma pergunta aqui do Ronan. Ele diz que o empregador de empresa privada pode pedir por incapacidade permanente junto ao INSS? E botou um empregador. Pode, né? Porque como funciona? A gente tem dentro das empresas aqueles programas de PCMSO e PPRA, né? Os programas preventivos.
Se numa dessas apurações preventivas o médico do trabalho indicou que você está inapto ao trabalho, a empresa automaticamente faz o requerimento de um benefício por incapacidade ao INSS. A empresa não tem como pedir a aposentadoria, ela vai pedir que você sofra uma avaliação do médico perito do INSS. O médico é que vai dizer se você está suscetível a uma incapacidade temporária ou uma incapacidade permanente. Doutora, uma pergunta. Já em cima do assunto, né? Tem uma perícia médica para quem está aposentado por invalidez, né? Uhum. A cada 2 anos permaneceu isso? Permaneceu. A regra diz que a cada 2 anos, as pessoas que estão em benefício por incapacidade permanente serão reavaliadas pela perícia. Na prática, isso não é comum acontecer. Haja vista essa corrida que a gente teve aí do INSS, por conta da prescrição dos 10 anos, né, chamando todo mundo para o pente fino, Operação Pente Fino, que foi chamado, para ser reavaliado, né. Então, assim, o INSS é ineficiente ainda nessa gestão. A gente entende que eles estão se ajustando para que sejam mais eficientes, né, nessas avaliações. Lembrando que na aposentadoria por invalidez, ou na aposentadoria permanente agora, né, por incapacidade permanente, a baixa na carteira de trabalho, se o segurado for um trabalhador seletista, ela não acontece no momento da concessão do benefício, né? Ela vai acontecer somente depois de 5 anos de fixação do benefício. Então, essa é um outro alerta, né? A pessoa pode retornar, o contrato ele fica suspenso, né? Ele não é encerrado. Fica suspenso contra o trabalho até que o INSS diga, então é a aposentadoria definitiva. Entendi. E existe a prova de vida ainda? Existe a prova de vida, para todos os benefícios, independente de invalidez, auxílio e tal, todos os benefícios existe a prova de vida. E essa avaliação de 2 em 2 anos é para pessoas com menos de 60 anos, né? Quem tem mais não é obrigatório, ou é? É obrigatório, nos benefícios por incapacidade, tá? Sempre por incapacidade. Só tem reavaliação de incapacidade nos benefícios ou de auxílio-doença ou de aposentadoria. Uma pessoa perguntou aqui se tem fórmula diferente para poder contabilizar os 3 melhores anos. Não entendi essa pergunta. Não tem mais essa regra, né? Isso aí valia lá muito antigamente. Antigamente, as pessoas contribuíam no salário mínimo, aí quando estava perto do período de aposentadoria, pagava os 3 últimos anos no teto para poder alcançar um benefício majorado. Agora, se a gente está falando de benefício por incapacidade, que são aposentadorias não programadas, né? Se a gente for falar de benefício programado, aqueles que eu vou fazer uma contribuição, a gente chama de planejamento previdenciário, onde eu vou verter contribuições para o sistema, entendendo que daqui 40 anos eu vou me aposentar. Aí, nesses casos, vale esse estudo. Lembrando que a nova regra diz que todo o seu período vai ser considerado para média. Então, se eu paguei dos meus 40 anos 30 sobre o salário mínimo, não faz sentido eu querer pagar os últimos 10 no teto, né? Vou melhorar a minha média, mas não vai ser uma coisa espetacular. O INSS, naquele aplicativo, quem não baixou ainda, baixem, porque é muito legal. Tem um aplicativo que a gente baixa no celular, nas lojas de aplicativos aí, estão disponíveis, é gratuito, chama Meu INSS. É muito legal, porque ele consegue, inclusive, simular valor de benefício. Então, você lança no aplicativo os seus salários de contribuição e ele vai te calcular o seu salário de benefício. Interessante. Meu INSS. Meu INSS. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Gervásio, não sei se é essa que você ia ler, Érica. Não, era do Alex. Tá bom, o Gervásio já está na tela aqui, então. A senhora está vendo a pergunta aí na tela, doutora? Tô vendo. Então melhor ainda. Perguntando se que ele aposentou por tempo e que se agora ele pode requerer os 25%. Gervásio, não consegue. A gente teve, inclusive, uma discussão bastante grande, né? O STF decidiu recentemente por essa não aplicação dos 25% nos casos das aposentadorias que não sejam por invalidez. Então, algumas pessoas
acabaram pedindo desaposentação, para depois pedir a invalidez, para daí pedir o adicional. O que você tem de direito, que você pode se socorrer, não sei se vai ser uma vantagem pelo seu valor do seu benefício, é a isenção do imposto de renda retido na fonte, né? Lembrando que para todos os aposentados parkinsonianos é conferida a isenção do imposto de renda retido na fonte, quer seja dos benefícios de aposentadoria, pensões ou reformas para quem é militar, aí como o Fábio, né? Então, para todo mundo pode pedir a isenção do imposto de renda. Quem não pediu ainda e queira pedir, ainda pode pedir a restituição dos últimos 5 anos. Então, faça, que eu acho que vale bastante a pena. Agora é um detalhe, né? Eu não sei como é que é na INSS, se automaticamente a pessoa é considerada inválida, se já é feito o processo de desconto do imposto. Não é feito. Porque Aí a lembrando... pessoa tem que requerer, né? Tem que requerer, porque a gente está diante de um fenômeno que causou muito barulho no universo jurídico, que chama-se imunidade e isenção, né? Essa diferença faz muito sentido na hora da gente falar do benefício, porque tudo que é isenção é o ente tributante permitindo a não tributação. Então, eu tenho que contar para o ente tributante que eu faço jus à não tributação. Então, não é de ofício, né? Quando eu sou imune, o ente tributante ele é impedido de me tributar. É diferente. Nesse caso, a gente está falando de isenção. Então, eu tenho que informar o ente tributante que ele não pode me tributar. O ônus aqui é invertido. Entendi. É umas coisas bem loucas, né? Eu falo, o direito permite uns exercícios de nomenclatura na nossa cabeça. Érica, O aquela Alex pergunta que você ia Garcia, fazer. ele pergunta, ele diz que tem 25 anos de contribuição, se ele se aposentar, ele entra na nova regra? Vai entrar. Se ele se aposentar, em que categoria? Né? Alex, você está me perguntando se tem 25 anos de contribuição, se me aposentar, entra na nova regra? Vai entrar na nova regra, né? A gente tem uma regra de transição que está sendo estudada, que inclusive na portaria não regulamentou, diz que está aguardando uma regra de transição, mas 25 anos de contribuição para o regime regular, né? Para homens seriam 35, ainda você faltariam 10 no regime anterior. Para o regime novo, você, a depender do seu critério, você teria que ter aí os 40 anos de contribuição. E qual que é a sua idade? Eu acho que era importante a gente saber a idade. Eu só falo tempo de contribuição. Mais a regra dos pontos, outra coisa. Eu estou fugindo um pouquinho do benefício por incapacidade, mas aquela regrinha dos pontos, 85 para mulher e 95 para homem, também não está mais valendo. O Alex está dizendo que ele é regime CLT. A Gláucia tem outra dúvida aqui. Eu levava atestado médico. Bom, tá aí na tela, doutora. Levar atestado médico do neurologista, pedindo licença médica por 3 meses, pois tinha muita rigidez, dores, etc. Mal conseguia andar e a perícia médica negava. Isso é legal. Então, Glaucia, não eu vou até... não sei como falar com um jeito educado, mas assim, a gente não indica judicialização. Isso é muito importante. O papel do advogado não é de falar, vamos processar todo mundo, vamos fazer isso, não é isso, né? O papel do advogado é a gente instruir os nossos clientes para que eles sejam protagonistas da sua própria vida e que eles busquem o exercício dos seus direitos. Obviamente, quando esses direitos eles não são auferidos, a gente tem aí, você é tolhida de um direito fundamental, aí a gente tem que se socorrer do judiciário, sim. Então, por exemplo, no seu caso, se você cumpriu a sua parte, fez as perícias, levou a comprovação do seu estado e ainda assim eles não te deram benefício, aí cabe uma ação em nível previdenciário para discutir aí a implantação do benefício para você, tá bom? Nesses casos, as pessoas têm um certo incômodo, né, em judicializar, eu acho isso positivo até, mas lembrando que a gente só judicializa quando a atividade do Estado é ilegal, né? A gente não vai judicializar nos casos regulares. Doutora, e comenta um pouco para nós aqui, que a senhora comentou comigo e com a Érica,
a questão da Argentina, como é que é feito? Ah, muito legal. Então, a gente tem um estudo em esclerose múltipla, e a gente quer trazer esse estudo para outras patologias. Lá na Argentina, e eu falo lá na Argentina porque, tipo, quem é a Argentina, né? Tem problemas orgânicos, assim, graves, mas eles fizeram uma estrutura que em espanhol chama descapacidade. Então, eles avaliam os segurados da Previdência pelo grau de incapacidade que eles têm. Então, vamos imaginar que um parkinsoniano tenha 10% de limitação, mas ele tem 90% de capacidade de trabalho. Então, o benefício dele vai ser de 10% e o empregador complementa os 90%. Junto com isso, vem toda uma gama de reabilitação. Então, com esse cartãozinho, ele tem acesso à reabilitação, ele tem acesso à medicação de alto custo, ele tem acesso ao transporte público, por exemplo, a isenção dos impostos. Então, eu acho assim que nós aqui no Brasil falta uma coisa muito importante que é dado, né? A gente não tem dado. E eu represento uma associação de pacientes, estou numa linha de frente muito direta com o governo federal, e hoje a gente está num projeto de conhecer quem são as pessoas com esclerose múltipla. E esse trabalho que vocês estão fazendo na Vibrar com Parkinson é fundamental. Nós, sociedade civil organizada, na forma de associação de pacientes, nós é que vamos levar para o governo as evidências que eles precisam para fazer política em saúde. Né? Porque eles não nos conhecem, eles não sabem quem a gente, quantos somos, onde estamos. Então, cada associações de paciente advogar em benefício dos seus assistidos. Né? A gente vai informar quantos são. A gente está conversando que vocês têm subdiagnóstico gigantesco em Parkinson. Em esclerose múltipla, a gente estima ter uns 60 mil pessoas. Registrados, tem 35. Então, a gente tem um déficit de 30 mil. Em Parkinson é muito mais, né? São 200 mil? O último levantamento de 2010 data 200 mil. E data não, a quantidade é 200 mil. E aí, eu lendo alguns artigos, a Dani também, acho que a Érica também leu, a gente chegou ao número de 630 mil. Mas isso é um número que não é um número exato. Aqui está dizendo que são mais de 600 mil, a Dani. É 630 mil. É muita gente não notificado, né? Então, assim, hoje a gente vê o SUS, vamos pensar nessa política louca que fizeram com essa história do Covid, que qualquer espirro é Covid, né? Então, o povo morre de acidente de carro, sai com atestado de Covid, morre de infarto, sai com atestado de Covid. Então, assim, essa notificação desvairada, a gente não sabe mais quem tem, a gente não tem, o governo consegue dar credibilidade nessa informação que ele passa para a gente, né? Então, hoje, nas doenças que a gente chama de alto custo, os componentes especializados, né, que é o Parkinson, esclerose múltipla, Huntington, todas as raras, né, a gente percebe que há uma subnotificação e o Ministério da Saúde não tem ideia de quem somos, onde estamos e quantos somos. E fazer política sem conhecer um número para determinar um orçamento também é muito difícil. Então, se a gente puder ter o mínimo de evidência para apresentar, a gente consegue ter um programa de política um pouco mais preciso, mais parrudo, né? Que atenda realmente à população. Sim. Eu vejo que também a questão do... Eu já conversei com a Dani isso, eu tenho um pensamento seguinte: toda criança que nasce no Brasil, ela recebe uma caderneta da criança, correto? Sim. Muito bem. Por que essa caderneta não se dá continuidade nela? Escutei meu nome. Não se dá continuidade na caderneta para o cidadão, então, caderneta de saúde do cidadão brasileiro. Que em cima disso a gente vai conseguir criar um histórico do paciente e levantar dados específicos referentes às diversas doenças no Brasil. Então, isso é um ponto que eu queria falar. Outro ponto,
a questão do custo do paciente de Parkinson no Brasil, isso feito estudo em São Paulo. Então, dados de São Paulo, imagina abrangendo outros estados. Então, o custo do paciente de Parkinson é $5.800. É ridículo. Anual, né? É anual esse valor. É muito pouco, gente. A gente não trata reabilitação. Nosso problema aqui no Brasil é que a gente não trata, a gente dá medicamento e acha que é tratamento, né? O medicamento, ele é um dos coadjuvantes do tratamento, né? Mas eu preciso de reabilitação, eu preciso de um acompanhamento da família, que é o que eu sempre falo, quando a gente tem um paciente crônico de uma doença autoimune, não é só o paciente, é a família que é paciente, né? Sim. A gente tem uma estrutura ali que ficou prejudicada, quer seja alguém que vai deixar de trabalhar para cuidar desse paciente, um pai ou um filho que tem uma relação conturbada, porque o pai ele se vê numa situação de necessidade do auxílio do filho, e aí ele perde a sua função de pátrio poder, né? Porque ele virou filho do próprio filho. Então, são várias variantes que a gente tem que cuidar da saúde emocional dessa família, da renda dessa família, né? Da alimentação dessa família. Então, quando a gente fala em saúde, não é só comprar um medicamento e apoiar no dispensário público. Eu entender, esse cara que veio aqui buscar um medicamento de outro tipo, ele está fazendo fisioterapia? Ele tem um acompanhamento neuropsicológico? Ele está onde, essa pessoa? Porque ele toma um medicamento, eu acompanho, se ele precisar trocar de medicamento, esse medicamento é o melhor para esse paciente, é o que a gente fala da personificação do tratamento, né? Então, não adianta eu ter 5 medicamentos, se nenhum desses 5 serve para o meu paciente, não tem medicamento nenhum, você concorda? Então, eu tenho que ter um arsenal terapêutico importante à disposição do médico, para que esse médico ele possa escolher o melhor tratamento para aquele momento da doença daquele paciente. Não posso ter um protocolo genérico, uma receita de bolo, porque as pessoas não são iguais, né? E elas vão reagir de forma diferente à evolução das suas doenças. Então, a gente tem hoje discussões muito mais amplas nesse momento aí, saúde e direito, né? E eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas do governo, de pessoas de carreira bastante imbuídas desse interesse em fazer dar certo. Infelizmente, a gente tem cargos políticos, né, que acabam atrasando aí os processos. Mas as pessoas que são técnicas dentro do governo, o Ministério da Saúde são pessoas técnicas incríveis, eles têm essa noção, essa consciência de que a gente precisa fazer política em nível nacional. Posso só interromper rapidinho, só para falar? Eu entrei, na verdade, porque como eu comentei eu coloquei o comentário sobre o número de estimado de pessoas com Parkinson no Brasil, isso é baseado em dados internacionais. Então, a gente faz uma relação direta de número a população e o número de casos desses outros países com uma proporção com o Brasil. Mas não se tem nada concreto, nunca se teve nada concreto em relação a isso. Então, baseado em dados dos Estados Unidos, a gente chega à ideia de que exista cerca de 630 mil pacientes com Parkinson, sendo que 10% também nos Estados Unidos, a estimativa é que seja 10% das pessoas com diagnóstico sejam de Parkinson precoce, de início jovem, tá? Então, não vou mais trabalhar a live, porque eu faço muita bagunça. Um beijo para a Rosane, para a Glaucia, para a Márcia, para a Madalena, para a Clenilda. E eu vou colocando aqui as perguntas, tá? Eu estou tentando dar um feedback aqui para você. Feedback não, um suporte para vocês. Tá Beijo, ótimo. boa noite. Beijo. Então, pessoal, voltando para o mundo da Previdência, eu vou compartilhar esse quadrinho, porque esse quadrinho ficou bem claro, assim, de como era e como ficou. Então, a gente tem, basicamente, as diferenças com relação à nomenclatura. Segunda grande diferença é o cálculo do salário de benefício. E terceira grande diferença é que no auxílio-doença a gente vai pagar 91% e na aposentadoria a gente vai pagar 60% desse salário de benefício que foi apurado. Então, assim, com isso eu encerro essa parte de previdência e aí eu vou falar só um pouquinho, se vocês me permitirem, 5 minutinhos, que eu acho que é importante. No imposto de renda,
como foi prorrogada a entrega, né, a gente pode entregar agora até o final desse mês, então quem tiver aposentado, tiver na fase de fazer a sua declaração, todo rendimento percebido de aposentadorias, pensões ou reformas podem ser declarados lá na nossa declaração, naquele item de rendimentos isentos e não tributáveis, para que vocês possam ter a restituição desses valores. Mas depois disso, vocês têm que comunicar à fonte pagadora de vocês de que vocês são isentos dessa retenção, tá? Então, quem recebe pelo INSS precisa do laudo do médico, informando da patologia, tudo bonitinho, e lá no próprio INSS, até no aplicativo do meu INSS, vai ter a opção lá, revisão de benefício. Nessa opção, você vai justificar o motivo da revisão, e aí o motivo é a isenção do imposto de renda. Quem está trabalhando não tem direito, né? A quem pedir está trabalhando não tem direito, só quem está aposentado. E somente dos rendimentos da aposentadoria, pensão, reforma. Todos os demais rendimentos, eu tenho aplicação na bolsa, eu tenho casa alugada, eu tenho retirada de empresa que eu sou sócio, tudo isso é tributável, tá? É isso que eu queria falar. E eu fiz uma pesquisa, e vários municípios do Brasil conferem o direito da isenção do IPTU, né? Então, acho que agora a gente está num momento crítico da economia, muita gente sofreu perda de renda, né, por conta que perderam seus trabalhos ou tiveram algum problema com relação à pandemia, a gente pode começar a correr atrás aí de pequenas isenções. Eu vou dar um exemplo, que é o exemplo aqui da cidade de São Paulo, mas em todos os estados, alguns municípios têm a prerrogativa da isenção do imposto de renda para os aposentados, tá? Ou, em alguns casos, para os deficientes. Então, isso que é importante a gente dar uma olhada. Aqui em São Paulo, a gente tem os dois casos, tanto para aposentados quanto para os deficientes. A única exceção, a diferença que São Paulo faz, a exigência, é que seja um único imóvel, né? Se a pessoa tiver 10 imóveis, somente um será isento do imposto de renda. Já é difícil a gente ter um, né? Quanto mais ter 10. Somente um vai ter a isenção do IPTU, e o imóvel aqui em São Paulo tem que ser limitado a um teto de 1.300.000 de valor venal. Ou seja, dá para conseguir isentar imóveis aí de valores importantes, né? Então, se você está nessa condição e você tem ou Parkinson, ou conhece alguém que esteja aposentado, ou conhece alguém que tenha uma deficiência importante, e busquem essa informação. Se vocês não souberem buscar, não tiverem por onde começar essa busca, pode mandar para a gente as consultas, indicando as cidades e tal, e a gente orienta como fazer. Mas aí o imóvel tem que estar no nome da pessoa que tem Parkinson? Tem que ter em nome da pessoa. E se tiver no nome de duas pessoas, a que tem Parkinson e uma que não tem, ele ganha o proporcional? Da pessoa, os 50%. Show. O que é bem comum, né, acontecer, principalmente quando as pessoas casam em comunhão parcial de bens, né, então, geralmente, meio a meio. Era isso, pessoal, assim, essas foram as matérias que eu dediquei para a gente conversar hoje. Se alguém tiver alguma outra coisa e eu puder fazer alguma contribuição, alguma outra pergunta, eu estou à disposição de vocês daqui por diante, já falei muito. Tem mais umas perguntinhas aqui. A Elismar Araújo, ela disse: doutora, eu sou aposentada pela doença de Parkinson há 3 anos e fui falar com o médico entrar para adquirir os 25%. E ele me disse que se eu entrar, eu posso até perder a aposentadoria. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer se ela não tiver nenhuma daqueles prerrogativas da aposentadoria, né? Se ela não tiver um sintoma ou uma lesão que garanta, né, que sustente a incapacidade permanente, né? Aí ela poderia perder o benefício. Agora, se ela tem a doença de Parkinson, se ela tem uma evolução da doença, se ela tem a necessidade da assistência de um cuidador, ela pode requerer o benefício, o médico tem que validar isso. Uma coisa também que é bem importante a gente lembrar, que tudo que acontece no universo previdenciário ou no universo de saúde, o protagonista é o médico, não é o paciente, né? Porque se o médico não te der o atestado informando qual é a sua condição de saúde, a gente não consegue buscar esses benefícios. O Vicente Queiroga está perguntando: boa noite, estou aposentado pelo INSS desde junho de 2019. Sou funcionário do Estado. O período só solicitou minha aposentadoria em janeiro deste, porém o processo está parado. Como faço para obter o desconto do imposto de renda, já que a Receita não pode fazer sem o processo final?
Ele está recebendo auxílio-doença? Ele não diz, ele só diz que ele estou aposentado pelo INSS desde 2019. Ah, não, se ele está aposentado por INSS, não tem Uhum. problema, ele vai poder requerer. Quando ele for fazer a declaração do imposto de renda, vai ter aquele campinho lá, rendimentos isentos e não tributáveis. Você deve ter recebido informe de rendimento do INSS. Você vai lançar esses valores lá, para você ter a restituição. Mas para você não sofrer retenção no seu benefício mês a mês, você tem que fazer a solicitação por INSS, que é essa solicitação que você fez e aguarda. Então, assim, tudo que já foi retido no seu benefício, você pode restituir na sua declaração. A Ione, ela diz, uma pessoa que contribuiu para o INSS durante quase 11 anos ficou com auxílio-doença por perícia feita na Justiça Federal por 9. Foi dispensado pelo INSS do auxílio. Não contribuiu mais. Pode requerer aposentadoria? Então, todo o período que ficou em auxílio-doença é computado como tempo de contribuição, tá? Então, eu não sei quanto tempo agora ela está sem o benefício. Ela fala quanto tempo ela está sem o benefício? Deixa eu ver. Uma pessoa que contribuiu para o INSS durante 11 anos, ficou em auxílio-doença por perícia feita na Justiça Federal por 9 anos, foi dispensada pelo INSS, no auxílio, não contribuiu. Então, quanto tempo que ela foi dispensada e deixou de contribuir? Porque se ela foi recém-dispensada, ela pode ingressar com o pedido, né? Lembrando que a questão do período de graça não vale mais o período de graça, se ela perdeu qualidade segurada, ela vai retomar 12 meses de contribuição para requerer novo benefício. A Isipato está perguntando, doutora, sou professora de educação infantil há 14 anos e fiquei afastada pelo auxílio-doença por 90 dias. E tive o benefício negado, mesmo com as limitações e a cada 3 horas entrando em off. O que fazer? Então, nesse caso, se você tem um sintoma, uma lesão que realmente te incapacita para o trabalho, e se o INSS na via administrativa não está te socorrendo, ou seja, não está atendendo sua pretensão, a recomendação é judicializar, aí não tem jeito. Legal. É uma medida judicial, aí você vai sofrer uma perícia na esfera judicial por um médico especialista. Vamos lembrar, gente, que o médico lá, o perito do INSS não é um especialista, né? Ele é um médico perito. O que o médico perito faz? Ele tem atividade homologatória. Ele vai homologar o que o médico assistente disse no laudo dele. Se seu médico assistente não foi preciso na informação, aquele médico que é perito, que não acompanha o seu tratamento, também não tem muitos elementos para se socorrer ali no momento da perícia. Então, eu sempre digo, vão para a perícia com as informações. Tem gente que vai para a perícia e leva aquela sacola cheia de receita, exame, não sei o que, mais atrapalha o perito do que ajuda. Então, organiza a sua perícia em ordem cronológica. Os seus laudos, os seus exames de ressonância magnética que detecta o Parkinson. Como é que é, doutor? Qual é o exame? Na verdade, é um conjunto de exames que levam na verdade, à conclusão, né? Não tem um que... Na verdade, o laudo ele é clínico, tá? O exame é clínico. Você vai te levar o laudo e o que pode embasar esse laudo é uma ultrassonografia transcraniana. Entendi. Que ele não é... Esse exame exatamente... esse exame exatamente... E não é um exame que vai dizer que é Parkinson, não é. Ele é mais uma alternativa, né? Mais uma forma de confirmar o resultado. Quem vai dar o laudo mesmo é o médico neurologista. E tem um detalhe importante nessa questão da perícia médica. O perito, ele também tem as diretrizes de perícia médica do INSS. Ele se baseia, por exemplo, tem um exame que é feito, pelo menos no Exército é assim, né? É um exame de 10 itens, que é a tabela de Webster. Então, nessa tabela, o médico perito ele tem que preencher. O médico perito não. O neurologista ele preenche a tabela de Webster. Se você atingir um score, você está dentro. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. O meu neurologista preencheu, eu levei para o perito médico que não era especialista, era um clínico geral. E ele, de posse daquela tabela e de posse das diretrizes de perícia médica do Exército, que também existem as diretrizes de perícia médica do INSS,
que se qualquer pessoa, se procurar na internet, consegue achar essas diretrizes, e ali vai estar dizendo o que o médico vai avaliar no paciente que é portador da doença de Parkinson, que é portador de esclerose múltipla. Essas diretrizes, ela contém todas as doenças que vão passar por perícia, né? Então, Entendi. é importante as pessoas saberem disso, porque as pessoas, mas o que o médico vai ver comigo? Então, existem as diretrizes de perícia médica para a pessoa mais ou menos se nortear e saber o que o médico perito vai fazer com ela durante a entrevista. O médico perito, ele nunca teve. Ó, eu vou dar um exemplo. Em neurologia, por exemplo, nas aulas de neurologia, os médicos têm 1, 2 aulas de Parkinson, 1, 2 aulas de esclerose múltipla, 1, 2 aulas de ELA. Então, eles não têm familiaridade com a patologia para poder identificar um sintoma. Esse sintoma é essa doença. Então, é importante que a gente leve material de instrução para esse médico perito. Isso. Né? E se você fez isso, levou todas as informações, e ainda assim o médico perito não te concedeu o benefício, mesmo sendo você sendo elegível para o benefício, aí a gente recomenda o socorro na via judicial. Ok. Érica, mais alguma pergunta? Ele complementou dizendo que ela ficou há 3 anos afastada. Já fiz vários recursos assim e fui liberada de todos os recursos. Todos os recursos foram recusados. Tudo na esfera administrativa, os recursos? Tem que ver. O filho especial, alguma coisa que eu vi aí. Se o filho especial dá isenção, a direito à isenção de IPTU. Depende do município, viu, Cleonilda? O IPTU, o imposto predial, é um imposto municipal. Quem tributa, o ente tributante é o município. Então, cada município vai instituir uma regra. Aqui em São Paulo, a gente tem uma regra para o deficiente, né? Então, assim, esse especial está em que categoria? E a gente precisaria identificar. Se sim, a gente pode socorrer do benefício. Se você quiser mandar depois para a gente aí a indicação de qual é o município, a gente verifica para você. Tá bom. Vicente Queiroga Gadelha Neto. Completando a minha pergunta. Estou aposentado pelo INSS por invalidez devido ao Parkinson. Neste caso, já não pago imposto de renda. Pelo Estado, aguardo o processo. Como faço para obter isenção do imposto de renda no Estado, se o processo não foi julgado? Da mesma forma, no Estado, você já está aposentado ou está guardando a aposentadoria e está em licença médica? Se você tiver em licença médica, você está recebendo remuneração. Aí, a remuneração da licença médica é tributável, né? Porque é como o auxílio-doença, né? No regime geral. Somente depois, quando esse benefício converter em aposentadoria definitiva, é que você vai ter a isenção. É da mesma forma, você vai comunicar a fonte pagadora. A fonte pagadora, no seu caso, é a Secretaria de Fazenda, não sei qual é o de Fazenda do seu município ou do seu estado, né? Se você for um funcionário do município, é no município. Se você for um funcionário do estado, é no seu estado. Você vai comunicar que você tem o Parkinson e que, portanto, você carece da isenção. A Glaucia está perguntando aqui, como usar o meu direito de ter prioridade do meu processo ser julgado com prioridade? Então, a gente tem uma lei, né, que diz das doenças do que estão no rol de graves, que o Parkinson está, tem prioridade nos processos. Então, se você tem um advogado já constituído no seu processo, ele pode peticionar, invocando aí essa lei. Eu não me recordo de cor agora, mas eu pego e também mando para vocês, e vocês podem colocar lá a lei que dá direito à tramitação prioritária. Vou até anotar aqui para não esquecer. A Clenilda está perguntando qual instrumento legal poderíamos usar para obrigar os governantes a divulgar o número de portadores por município. Isso é possível? Então, a gente não tem ainda uma ferramenta que obrigue a essa informação. O que a gente trabalha hoje é com uma inteligência, né, entre os poderes. Então, geralmente, componentes especializados, que são as doenças de alto custo, como Parkinson, esclerose múltipla e tantas outras, elas são administradas pelas secretarias estaduais, que informam o governo federal. Então, muito provavelmente, a Secretaria do Estado tem um número
ainda que não real, né, de quantos pacientes a gente tem distribuído nos municípios. A Secretaria aqui de São Paulo, eu tenho certeza que tem, porque eu já tive contato com eles em várias outras oportunidades, e eles têm um número de pacientes por município em São Paulo. E eles informam esse número ao governo federal, né? Então, é assim que funciona. O que a gente estimula as pessoas a fazerem, e aí eu vou dizer que a gente está em ano de eleição, logo mais a gente vai voltar para vereador e prefeito, é que a gente busque nos nossos legisladores municipais essas informações e atuem mais nos conselhos municipais de saúde, né? A gente pouco atua no conselho municipal. Quantos de nós aqui sabemos o que o Conselho Municipal de Saúde dos nossos municípios está tratando nesse momento, né? Então, vamos nos inteirar nisso, entender, olha, porque o Conselho Municipal deveria ter um levantamento por patologia de quantos pacientes eles têm. Então, será que a gente não pode ajudar esses conselhos a funcionar melhor? Então, muitas vezes a gente fica pensando lá no governo federal, mas a solução está aqui pertinho da gente, né? Então, o conselho, ele é formado por representantes técnicos, por representantes da sociedade civil organizada e por pessoas, né? Eu posso ir lá assistir as reuniões do conselho, eu posso acompanhar as atas, saber do que eles estão tratando e até levar pautas para serem discutidas nessas reuniões dos conselhos. Então, a gente pode falar, conselho, vamos fazer um censo de Parkinson no nosso município, saber quantos nós somos? Fica aí uma dica de um trabalho que eu tenho certeza que o conselho vai ficar feliz em fazer. Bacana. Conselho. Tem mais algum, Érica? Adriana, você pode esclarecer um pouquinho melhor a sua pergunta? Porque ela botou assim, minha mãe recebe o benefício de doença. Alguém me responde no message, por favor, pois ela tem Parkinson. Mas o que Pode ela quer saber? Adriana, pergunta aí o que você quer saber, porque a gente não entendeu a sua pergunta. Vamos aguardar um pouquinho, se ela responde. Ô, doutora. Tem muita gente falando da perícia, né? O médico, o perito que me atendeu não me examinou nada, não deixou falar nada. Aí tive que entrar com o advogado. Geralmente, gente, até vou fazer uma defesa aqui para os peritos, pelo amor de Deus, não é que eu sou a favor do DTS, não é nada disso. Mas a gente também tem que ter um olhar um pouquinho menos pragmático com as coisas. O médico perito, se ele for escutar todo mundo que for lá, contar os problemas de todo mundo, imagina quantas horas ia demorar cada perícia, ele não ia sair de lá nunca. Então, qual é o foco dele? Lembrando, o ato da perícia é ato homologatório, ele tem que olhar os documentos que você apresenta e tem que validar esses documentos, ele não tem que te examinar, né? Eu fico um pouco brava quando esses peritos examinam os pacientes, fazem... Ele tem que, no máximo, fazer perícia, teste de força, né? Teste de deambulação, alguma coisa ou outra, não fazer consulta clínica com essas pessoas que estão lá sofrendo perícia, né? Elas não estão lá sofrendo avaliação clínica, né? Por isso que é importante, doutora, aquilo que eu falei, nas diretrizes de perícia médica... É importantíssimo isso, Fábio. A pessoa, se a pessoa lê as diretrizes, ela vai saber o que ela vai encontrar durante a perícia, o que é o correto, o que é o errado a ser feito pelo perito. E como que ela deve ter uma conduta no momento da perícia, para que ela também ajude o perito a entender o problema que ela tem. Então, assim, a gente, quando fala de perícia médica, tem a expectativa de que o perito vai ficar lá, vai ouvir toda minha história e vai me dar uma avaliação. Ele não vai fazer isso, né? Ele vai pegar os documentos que você levou, as instruções do seu médico, avaliar os seus exames e ver se você preenche requisitos para conseguir o benefício. E lembrando que ele vai trabalhar com uma coisa que chama amostragem. Infelizmente, existe isso. Então, eu tenho hoje aqui uma amostragem, mil pessoas na perícia. 20% vão ter o benefício negado, mesmo tendo necessidade, porque a cota dele, o limite de concessão, ele já atingiu. Então, aí ele mesmo já instrui, fala com a assistente social, já entra com recurso, pede a reconsideração da sua perícia,
né? Porque daí você faz a reconsideração para ter o benefício novamente. Então, assim, são muitas coisas que envolvem esse momento aí do benefício. Então, a primeira coisa que, se eu posso dar uma dica, nesses anos todos que eu trabalho com isso, é paciência, no sentido de paciência mesmo, né? E o benefício é para justamente desestimular aquelas pessoas que não precisam desse benefício, né? Porque o cara que não precisa, ele não vai se sujeitar a sucessivas perícias, a essa inserção de saco, que é no INSS a cada 3 meses, 2 meses, 6 meses, passar por muitas vezes por desaforos, né, humilhações que as pessoas enfrentam nas agências, que eu já presenciei algumas. Então, assim, quem não precisa já vai ser descartado aí, faz parte do jogo, então é uma máquina. Então, a gente tem que ter também esse pensamento. Então, eu vou lá, faço a minha parte, levo tudo que eu posso o mais bonitinho possível. Não deu certo, eu judicializo. Não fico lá batendo boca, brigando com os atendentes do INSS, porque eles não vão resolver, né? Aí judicializa, aguarda, e aí a gente tem os benefícios concedidos. Ok. Érica, mais alguma coisa? Ó. Ela quer aposentar a mãe dela que nunca pagou INSS. Tá, Adriano, o seguinte, os benefícios de aposentadoria, eles são benefícios que requerem um princípio fundamental na regra previdenciária, que é o princípio da contrapartida. Não pode existir nenhum benefício sem que haja contribuição. Então, eu não posso ter uma aposentadoria para alguém que nunca contribuiu. No caso da sua mãe, se ela preencher os requisitos para o BPC, que é o benefício de prestação continuada, o antigo LOAS, né, que são aqueles benefícios concedidos para as pessoas com doenças graves, idosos ou deficientes que nunca tiveram renda decorrente do seu próprio trabalho. E aí eles vão ter que preencher um requisito de socioeconômico. São pessoas que têm uma renda familiar per capita inferior igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, mais ou menos aí 250, 260 reais por pessoa na família, para ter um direito a um benefício de um salário mínimo. Ok. O Vicente Eu acho está que é a última aqui. pergunta agora, Vicente. Estou aposentado por invalidez por Parkinson. Posso resgatar todo o saldo da minha previdência privada sem pagar imposto de renda? Que o meu PGBL é progressivo. Então, pode, porque nas previdências privadas também vai ter vamos sempre pensar assim, ó, a relação aqui é prestação alimentícia, né? Quando eu tenho um benefício de previdência, ela substitui o meu salário, portanto, ela tem o caráter de alimentos. Por isso que os benefícios, inclusive quem recebe pensão alimentícia, sabe? Quem está separado, recebe pensão alimentícia do filho, também poderia ter essa isenção. Por isso que a gente fala aposentadorias, pensões e reformas. Entendi. Tá bom. Tá bom? Bom, 1h22. Geralmente a gente está variando ali 1h30. A Dani perguntando se ela pode voltar. O que vocês acham? Dani, para dar tchau pra gente. Daqui a pouquinho ela deve Cadê? Tá passando batom. Ai, gente, fico tão feliz de vocês me pedirem para eu voltar. Passou o Votorantim? Passei muita massa corrida para dar Nossa, a pele tá toda manchada, gente. Que o Parkinson detona com tudo. Deixa eu falar depois eu falo no finalzinho. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu só queria fazer um comentário em relação à questão dos peritos, porque eu passei por esse estresse, e é muito estresse. Eles não têm noção de nada, não existe uma possibilidade de solicitar ou requerer no governo algum tipo de capacitação, atualização, alguma coisa nesse sentido, porque a primeira perícia que eu passei, o perito não deixou abrir a boca, não pude falar nada, mal falei meu nome, ele leu, aí no final, quando ele pegou meu laudo assim, tinha uma mesinha, tô tremendo, ele pegou um laudo e jogou para trás, assim, lançou para trás, fez assim, lançou para trás e caiu em cima de uma bancada. Então, assim, no maior descaso, na maior falta de respeito, como se eu estivesse ali fingindo. Na segunda perícia, a médica virou para mim e falou assim, eu falei que eu tinha Parkinson, né? Ela deixou eu falar, pelo menos. Virou e falou assim, mas você não treme?
Aí eu comecei a explicar o que era Parkinson para ela, né? Que o sintoma básico não é tremores, sim a lentidão. E aí ela começou a fazer alguns comentários absurdos, aí eu falei assim, a senhora, que ela queria saber se eu não poderia voltar a trabalhar. Eu falei, a senhora me contrataria? Aí ela virou para o computador e falou, vou conceder a prorrogação do seu auxílio. Então, quer dizer, nem ela me contrataria, mas ela queria que eu voltasse para o mercado de trabalho, sendo que eu não tenho condições. Não, é muito absurdo, assim. O que a gente pode pensar, eu vou dar até um exemplo, eu estou trazendo alguns cases que a gente fez na BEM nesses anos todos, que de repente a gente pode aproveitar também. Na BEM a gente fez um treinamento dos peritos, porque qual é o grande problema da esclerose múltipla? Os sintomas não aparentes, né? A pessoa que tem a perda cognitiva, a urgência urinária, a, a, os formigamentos, as parestesias, que isso a gente Formigamentos não nas consegue pernas, ver. nas mãos. Exatamente. Não sei se chama, se é correto falar, é surto que fala? Surto, exato. Eu conheci uma Exatamente. moça que ela tinha surto, que ela falou assim, Dani, eu ficava internada há mais de quase um mês, e ela falava assim, eu sentia só que o meu corpo, que eu me resumia a uma bola na cabeça, eu só não sentia mais nada. E voltava do nada também. Exatamente. Aí, como que o perito, ele vai lá olhar para a pessoa que está andando, ele vai falar, você não tem nada, pode ir trabalhar. Então, o que a gente fez? A gente fez uma capacitação com os peritos. A gente pegou essa diretriz de perícia, que o Fábio estava contando, e a gente avaliou os serviços que esses peritos tinham que avaliar nos relatórios de esclerose múltipla. E a gente fez com a gerência de coordenação de São Paulo, e 2 médicos da BEM fizeram esse treinamento desses peritos, falando dos sintomas, de como que era a manifestação e tal. Isso funcionou bem legal, assim, a gente teve um percentual positivo nas concessões de benefício. Não é que resolveu de forma absoluta, né? Mas, assim, a gente teve uma melhora importante. E a gente fez uma cartilha de ajuda ao perito. Então, dizendo o que é a doença, como ela se manifesta, quais são os principais sintomas, toda a evolução. A gente tem uma escala que chama EDSS, que avalia o grau de incapacidade motora, de mobilidade. Então, tudo isso a gente fez no intuito de ajudar as perícias. A gente pode desenvolver um material semelhante a esse em Parkinson. Não, com certeza. Só uma pergunta da Clenilda aqui. Ela pergunta, doutora, posso escolher quem será o curador especial na falta dela? Porque o filho dela é dependente dela, né? Aí, no caso, ela que leva tudo. Na falta dela, ela pode nomear outra pessoa? Como é que fica? Então, vamos lembrar o seguinte, né? Que se ele não tiver pai, ou se tem que ter alguém que tenha a tutela sobre esse incapaz. Então, a legislação defende aí, né, ou garante ao pai ou à mãe, na ausência desses, os avós, né, ou os descendentes. Então, ela vai poder eleger dentro desse grupo. Se ela não tiver, eu não sei como é que é, mas se não tiver. Aí o Ministério Público vai fazer uma avaliação para entender e vai chamar as pessoas para dizer por que elas não são as indicadas, né? E elas vão poder declinar, falar, não quero, não tenho interesse. Entendi. Então, acho que é isso, né? Boa noite, Gervásio. Gente, eu não falei com todo mundo, porque aquela hora eu respondi os beijos, o cumprimento que o pessoal me deu. Mas um abraço e beijo para todo mundo. Fábio, pode encerrar, porque senão ele vai ficar bravo comigo, que eu tomo conta da live. A live não é minha, a live é de todo mundo, principalmente quem está assistindo. É porque você é militar e eu sou bagunceira. Tá bom. Bom, tem que encerrar. Eu acho que é importante a gente agradecer demais essas explicações, né? Principalmente sobre a nova Previdência, que é algo que muita gente tem dúvida, né? A gente vê as questões e as pessoas perdidas, né? Como eu faço? Auxílio-doença, aposentadoria por aposentadoria por invalidez. Então, acho que foi bem esclarecedora a live. Eu acho que o pessoal gostou. Tomara que tenha gostado. Tá agradecendo, inclusive. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês, me coloco super à disposição naquilo que me couber e no que eu puder, a gente auxilia, fiquem muito à vontade para a gente estabelecer esses contatos, viu? É muito bom, porque a gente também tem muitas Tá dúvidas, bom, né? doutora.
E os dados da senhora a gente vai colocar no final do vídeo. Tá ótimo, fiquem à vontade, podem compartilhar, não tem problema nenhum, Alô? e a gente vai se ajudando. Os dados, Érica, Oi? pode dar tchau pro tá pessoal. bom. Só Tchau, uma última gente. solicitação da senhora. Assim. Fala, Fábio. Não, a questão da tabela comparativa do antes e depois que a senhora fez, se a senhora puder mandar. Eu vou encaminhar para vocês publicarem. Eu vou fazer ela, tá bem, ó, bem facinho, mas eu vou deixar ela com uma cara bonitinha, vou pôr Tá umas bom. figurinhas aqui para Se dividir, quiser escanear e mandar, para vocês colocarem aí como um card, para vocês colocarem nas redes sociais. tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vai ficar gravado sim, Cristina. Beijo, Super obrigada, beijo. Érica, obrigada, Obrigada, Fábio. gente. Valeu, o pessoal Obrigada, participou. professora. Uma boa noite. Beleza. Beijo. Coração que treme. Tchau, tchau. Tchau. Fui.